Olá a todos e a todas, eu sou Larissa Calmon, estudante de iniciação científica do Laboratório Imunobio, orientada pelo professor Dr. Rian Costa, e o tema do meu trabalho foi o estudo da expressão gênica do gene PI3K R5 em indivíduos infectados por SARS-CoV-2. De forma introdutória, falando sobre o vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19, que no ano de 2020 provocou o estado de pandemia viral, e desde então a epidemiologia da doença nos demonstra que alguns pacientes se mantêm num quadro leve, enquanto outros evoluem para um quadro mais grave da doença. Isso pode ter relação com os fatores de risco, dentre eles a carga viral, fatores genéticos que são inerentes a cada indivíduo, a idade e sexo, presença ou não de comorbidades e até a inflamação descontrolada, que é proveniente da resposta imunológica. E uma via de sinalização celular que vem sendo muito estudada para entender a patogênese da Covid-19 é a via PI3K AKTM-TOR, envolvida em alguns processos, como por exemplo aqui, a regulação da fibrose pulmonar. Um dos produtos dessa via, um dos participantes dessa via é o gene PI3KR5, o qual foi estudado nesse trabalho e que até então nenhum outro estudo havia relacionado esse gene com a Covid-19 em relação à expressão do mesmo. Por isso, o objetivo desse trabalho foi investigar o estudo da expressão desse gene em uma população infectada pelo vírus SARS-CoV-2. A nossa metodologia consistiu primeiramente da coleta de dados, então 508 indivíduos com Covid-19 foram recrutados, foi realizada a coleta de sangue desses indivíduos, posteriormente a genotipagem, o ensaio de expressão gênica e a dosagem de citocinas, e os dados foram tratados depois com análises estatísticas descritivas, utilizando principalmente o Plink e o GraphPad. E com o primeiro resultado, nós obtivemos a descrição da nossa população de estudo. E observamos que houve uma prevalência de idosos do sexo masculino e com comorbidades no grupo grave em comparação ao grupo leve de Covid-19, o que corrobora com os estudos já presentes na literatura que demonstram que idosos, indivíduos do sexo masculino e indivíduos com comorbidades têm uma maior predição de desenvolver a Covid na sua fase mais grave. Em relação à descrição da variante do gene, a variante que foi escolhida, nós utilizamos então um critério de seleção baseado na sua função biológica, utilizando o rank do Regulomedy B, o número do score, e essa variante demonstrou então uma intensidade interessante no impacto regulatório sobre o gene que foi escolhido para esse trabalho. Em relação aos dados de expressão gênica desse gene, o PI3KR5, nós observamos que, dentre todos os pacientes, os leves e os graves, não houve um nível de expressão significativa que se correlacione com a gravidade, dentre todos esses pacientes. Porém, na figura B, a gente consegue ver que a análise para um modelo de herança, que é o modelo de herança dominante, os indivíduos que possuem o genótipo GG, ou seja, no mínimo um alelo G polimórfico, eles apresentaram uma expressão diferencial desse gene. E aí, nós realizamos a análise somente do grupo grave, dos indivíduos com Covid grave, e para esse modelo de herança também, os indivíduos que possuem no mínimo um alelo G tiveram a expressão diferencial desse gene, o PI3KR5. E outros estudos na literatura já haviam relacionado esse gene com a Covid-19. Eles acharam níveis super regulados desse gene no tecido pulmonar em pacientes com Covid-19, em detrimento de pacientes saudáveis. Já na correlação da expressão do gene com citocinas, nós não observamos nenhuma significância da expressão desse gene com as citocinas que nós estudamos, que foi o TNF e a interleucina 6. Nós não observamos nenhuma significância da expressão desse gene com as citocinas presentes no sangue desses pacientes. A partir dos resultados, nós podemos concluir então que os indivíduos que possuem no mínimo um alelo G do grupo da Covid grave
foram associados a um nível maior de expressão do gene PI3KR5, em detrimento dos indivíduos saudáveis e os indivíduos que não possuem esse alelo polimórfico. E não foram encontrados, então, para essa variante, correlações com a produção de citocinas TNF e L6 no sangue. Sugere-se, então, um papel importante desse gene, das suas variantes, na associação com a gravidade da Covid-19, porém, outros estudos precisam ser realizados para elucidar melhor a correlação desse gene com a doença. A partir disso, eu encerro e agradeço ao CNPq, à UFBA, ao PIBIC e ao Laboratório Imunobio pela realização desse trabalho.